A figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo e um mesmo carro de corrida, de massa 800 quilos, em duas posições, A e B. É o mesmo carro, como se fosse uma foto depois outra foto. Eles colocaram os dois na mesma foto. É o mesmo carro que está aqui e aqui. Estava aqui na posição A e agora está aqui. Está fazendo a curva, né? Se você perceber, está fazendo aqui a curva. Você vai entender essas setinhas aqui com um ângulo, já já. Com velocidades tangenciais, respectivamente, VA e VB. Então, é porque está fazendo essa curva aqui, ó. A velocidade tangencial VA está aqui. E a velocidade tangencial, ó, que é a que interessa, que é a velocidade dele, é linear, digamos assim, está aqui. Então, o que que ele fez, basicamente? Deixar a curva, a seta ele fez de amarelo aqui. Foi desenhar o VA e o VB. Em direções que fazem entre si o ângulo de 120, que ele desenhou. Ele prolongou essa flechinha amarela, ó, prolongou essa aqui para ver o ângulo que as flechinhas faziam entre elas, 120. Sendo que VA é igual a VB, que é igual a 90 quilômetros por hora, o módulo da variação da quantidade. Então, agora a pergunta, ó, o módulo da variação da quantidade de movimento desse carro. É variação que ele quer entre as posições A e B. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é unicamente uma subtração de vetor. O que é difícil essa questão? É porque muita gente tem pavor de vetor. Eu tinha na época do ensino médio. Pensei que eu ia errar sempre. Mas se você lembrar as regras de soma de vetor, você tira de letra a subtração. Porque toda subtração de vetores você pode converter numa soma, tá? E aí você usa as regras da soma. Vou te ensinar como. Então essa velocidade VA é igual a VB, 90 km por hora, e o carro é o mesmo antes e depois. Então, antes de começar a resolver para descobrir qual que é essa variação que eu tinha em movimento, lembrando aqui, ó, variação é o delta aqui que ele quer agora, não é o Q, é a variação. Delta teta, delta Q. Se tem delta, é porque é final menos inicial. Então aqui é final, nesse caso, que é delta Q, menos Q inicial, tá? Então, observe que isso aqui é uma subtração entre vetores, não é só calcular o valor e subtrair um do outro. Até porque você vai ver que os valores de QF e QI, se você calcular isoladamente, são idênticos. Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A massa do carro antes e depois, nos dois, no A e no B, é a mesma, é o mesmo carro. E a velocidade antes e depois é a mesma, 90 km por hora. Inclusive, eu já vou converter aqui, ó. Como que converte km por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. Agora é uma boa hora você dar pause no vídeo, treinar a continha. Fez isso? Dá play. Depois fazer a continha. Isso aqui vai dar 25 metros por segundo. Eu vou precisar porque aqui está em quilograma metro por segundo, ó, as alternativas. Vamos lá. Eu sei que aqui pede uma de subtração, mas eu tenho que ensinar vocês soma de vetores. São dois métodos, basicamente. O que eu vou usar aqui é o método paralelogramo, que ele tem suas vantagens e suas desvantagens. O método paralelogramo é o primeiro que a gente aprende. Ele é mais, talvez, fácil de entender, de usar. Mas tem suas regras que muita gente esquece depois de um tempo. Paralelogramo. Bom, por que tem esse nome? Porque basicamente você desenha um paralelogramo. Você tem duas forças e só pode com duas, né? Se tiver três, você tem que fazer a regra do paralelogramo com duas para o resultado pegar com a próxima, o resultado pegar com a próxima. Então você tem duas forças. Vamos esquecer do mesmo tamanho. Vou fazer dois vetores. U e vetor V. E você vai fazer o quê? Vai passar uma linha. Eu gosto de falar que são elefantinhos, você vai ver que é mais para quando vai falar sobre soma. Mas são dois elefantinhos presos pela caudinha, pelo rabinho. Um está amarrado no rabinho do outro, que são as trombas. Você vai pegar pela tromba de um deles e passar uma linha paralela ao outro elefante. E pela tromba do outro elefante paralela ao do primeiro aqui. Elas vão se cruzar. O que você formou aqui? Se eu tivesse feito direito, era um paralelogramo, mas eu não fiz, né? Então, peraí. Isso aqui está mais inclinado assim. São linhas guia, isso aqui. Então você desenhou aqui um paralelogramo. E aí quando você conecta o rabo, onde os rabinhos estão amarrados,
onde na diagonal do paralelograma, que na outra ponta onde as linhas guia se cruzam, você tem o vetor U mais V, que é a soma. Então, sempre que eu tenho dois vetores, lembra que eu falei na questão, foi na questão 2 ou na um? Foi na questão um que eu falei, que um vetor, se eu estiver estudando translação, tirando em estática do corpo extenso, eu estou estudando translação. Eu posso desenhar em qualquer lugar que eu quiser. Então, às vezes, os vetores U e V não vão estar já rabinho com rabinho, mas você mantendo a direção, lembra? Você pode desenhar em qualquer lugar quando você mantém a direção, sentido e comprimento do vetor. Mantendo a direção, sentido e comprimento, você coloca, força eles a ficar rabinho com rabinho. E vai dar certo. Tá? Esse é por isso que eu falei que é um grande poder que você tem. Você pode desenhar o vetor, se você estiver trabalhando, quando for translação, onde que você quiser. Tá? Não tiver com vontade, mas é só um outro lugar que vai realmente te ajudar, né? Mas você tem liberdade de desenhar onde vai te ajudar, contanto que você tenha obrigatoriamente que manter a direção, o sentido e o comprimento. Pequena, vou colocar para cá, aumentar o tamanho. Pronto, beleza. E esse é o método que eu vou usar aqui. Aí depois que eu fizer o desenho, professor, aí é geometria plana. Aí você sai do campo ali da física, propriamente dita, e aí vai virar um exercício de geometria plana. Aí você vai usar tudo que você tem. Pode usar a lei dos senos, lei dos cossenos, se for triângulo retângulo, pode usar seno, cosseno, pode usar, pode usar até propriedade de pontos notáveis, o que quiser, porque aí se torna um problema de achar o comprimento de um desses vetores, seria lados de um triângulo. Você ver aqui, ó, esse vetor V, você pode desenhar aqui, ó, e você vai ter um triângulo aqui, ó. Aí vem para a geometria plana. Eu quero que você entenda antes de chegar na geometria plana, e quando os vetores não estão numa, quando os vetores estão numa única direção, né, para cima e para baixo, esquerda e direita, aí você não precisa ir para a regra do paralelogramo nem para outro que eu vou ensinar agora. Mas aí você pode usar só aquilo que eu falei, adota um sentido compositivo, outro negativo e troca pelos sinais corretos. Mas quando não é possível, que tem direções diferentes nos vetores que você vai somar ou subtrair, que é o caso aqui, aí a única saída é regra do paralelogramo ou a da filinha de elefantinho, que é a que eu vou ensinar agora, e geometria plana na cabeça, para o que precisar. Aí você vai ter que ir para a geometria plana, não tem muita saída. Então, esse aqui é o método, agora o método da. Que eu não vou usar essa questão, vai ser só para desencargar consciência, vai que na sua prova cai. Eu não sei se. Fila de elefantinho. Eu acho que você não vai encontrar nenhum livro didático com esse nome, tá? Eu acho que foi o nome que eu dei, não sei. Às vezes você acha que é criação sua e você lê em algum lugar, né? Mas eu não lembro de ter lido em algum lugar. Eu gosto de pensar que as frases são elefantinhos, amarrando a trombinha. Aqui é o que você vai fazer. Se eu tenho vários vetores assim, ó. U, V, K, L. E eu quero saber a soma deles. E agora não dá para fazer paralelogramo, até dá, mas teria que fazer de dois em dois, fazer o resultado, pegar com o próximo resultado, daria muito trabalho. Você pode fechar um polígono com eles andando em filinha. Lembra que eu falei que você pode desenhar em qualquer lugar, mantendo direção e sentido? Então eu vou pegar, ó, fazer uma linha tracejada aqui, ver se a resolução. O U, tá? Vou tentar manter mais ou menos ali o desenho. Aí eu vou pegar o V, por exemplo, podia ser qualquer, a ordem não importa, mas eles têm que estar em fila de elefantinho. O que que é isso? A trombinha de um tem que estar preso no rabinho do próximo. Então aí vai vir o V aqui, o V é um pouco menor, né? Aí vem o K aqui, que já é maior, não tão maior. Eu vi que eu estou mantendo a direção, o sentido e o comprimento. O comprimento não está exatamente porque eu estou fazendo um esboço. E por fim o L. E quem que é o vetor soma? Presta atenção, o vetor soma é o elefante que vai na contramão da fila, ele vai bater cabeça com o que está na frente da fila e fechando a fila, fechando a figura. Então aqui o vetor resultante seria esse aqui, ó. Tá vendo que ele vai bater a cabeça com o que está na frente da fila e o rabo aqui. Em vez de ele ir na direção da fila, que seria ele fechar aqui a fila, ele vai na contramão e fecha a fila.
E aí depois aqui você vai ter que se virar com geometria plana. Ele vai te dar dados para isso a questão. Esse vetor aqui, ele é o U mais V mais K mais L. Sempre. Ele vai ser o vetor que. Então você pega os vetores que a questão te deu, coloca em fila de elefantinho, e aí, onde parar o elefante que vai pegar a cauda com cauda do primeiro e tronco, ele vai estar na contramão fechando, é esse comprimento aqui, é a soma desses todos. Pronto? É assim. Ah, e quando for subtração? Vou mostrar aqui na prática. Aqui, ó, eu vou primeiro achar os valores QF e QI, que seria em módulo, tá? Eu vou achar o QF e o QI. Fazer o QF aqui. Você viu que F e QI vai fazer a conta uma vez que eles são iguais, ó. Que é a mesma massa e a mesma velocidade. É m vezes v. Só que eu quero em módulo, tá? Então eu vou colocar sem a setinha em cima. Você pode colocar o módulo em volta e a setinha em cima. Eu acho mais prático colocar simplesmente sem o módulo e sem a setinha. Quando eu não coloco a setinha, é porque eu estou pensando só na grandeza, na parte, na faceta, digamos, escalar dele, que é sem a direção e sentido, só a intensidade, só o comprimento da flecha. O que é vai ser a massa, que é 800, vezes o V, que eu já mostrei que é 25, né? Para ficar em quilograma vezes metro por segundo. Pode ver que são as alternativas. 800 vezes 25 é de boa. 8 vezes 25 dá 200. Só que é 800, eu tenho mais dois zeros. Quilograma vezes metro por segundo. Como a conta vai ser igualzinha para o QI, que é o QI inicial, eu vou colocar só assim, porque vai ser a mesma massa, 800, e a mesma velocidade. Só vai mudar a direção e sentido. Ele falou que VA igual a VB igual a 90. É A e B, né? Então seria QB menos QA, nesse caso aqui, né? Vou colocar uma definição aqui, depois eu coloco QA e QB. Não, aí eu vou colocar aqui, ó. Então esse seria o B, né? E o A seria igual, porque é a mesma massa e a mesma velocidade. Em módulo. Módulo. Tá? Agora vamos lá. Eu vou desenhar, como eu te falei na questão anterior, a quantidade, como ele é massa vezes velocidade, quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento vai apontar na mesma direção e sentido que o V. Então o QA vai estar mais ou menos assim, ó. O VA não está para cá, então o QA vai estar para cá também. Vai ser perfeito. Eu podia fazer aqui, né? Já que eu tenho Mas aí quando eu for copiar e colar, eu vou pegar o. Vamos pensar, não. Fazer aqui, mas no olhômetro mesmo. O QA. Eu sei que eu não pus. Eu vou pôr a flechinha, que é o vetor. Mas eu vou pôr, depois eu vou trocar pelo valor do comprimento dele aqui. E aí, eu vou pegar o QB, que vai estar para cá, ó, e colocar em. E vou colocar. Eu podia colocar em fila de elefantinho. Cadê? Ué. Hum. Será que eu não prestei atenção quando eu resolvi aqui antes de gravar e coloquei? Eu mesmo não segui minhas regras. Mas estava no mesmo resultado, mas foi sorte. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Eu vou colocar o QA e o QB, que aí vem agora da subtração. Vou colocar em fila de elefantinho por enquanto. Por quê? Porque acaba ficando mais natural. O QA tá assim, o QB tá assim. Se eu quisesse a soma, quanto que é QA mais QB, pela regra que eu te ensinei, era só pegar e fazer o elefante na contramão. Seria isso aqui, ó. Esse seria o QA mais QB. Já está em fila de elefantinho. Esse aqui, se eu calculasse essa base aqui desse triângulo, sendo que esses lados são iguais, né? Por exemplo. Mas eu não quero QA mais QB. Eu quero QB menos o QA. Observe que o delta Q, agora eu vou colocar aqui, ó. Ele é o Q final, que é o QB, menos o QA. Agora presta atenção que é a grande sacada. Ah, professor, mas você só ensinou soma. E agora que é subtração? A subtração de dois vetores é sempre a mesma coisa que pegar o primeiro vetor e somar com o oposto do segundo. Como assim o oposto do segundo? Se o QA está apontando para cá, o menos QA é só apontar ele para cá. E aí agora ele é um menos QA. E aí eu somo, aí eu faço regra de soma. Vou fazer o desenho.
Pronto. Lembra que ele está apontando para cá o QA? O menos QA é só inverter o sentido. Ele continua tendo o mesmo comprimento, mesma direção, só que o menos faz com que o sentido inverta. Então, fazer a subtração de vetores, você usa as mesmas regras de soma. É só pegar a subtração e pegar um e somar com o oposto do segundo. Pronto. Agora eu quero a soma de QB com menos QA, que é, no fundo, é a subtração QB menos QA, né? Porque eu estou somando com mais menos. Eu quero essa soma de QB com menos QA, que é o ΔQ, percebeu? E eu estou rabinho com rabinho. Se eu estou rabinho com rabinho, o que, que eu faço? Fica mais fácil. São dois vetores. Esse aqui, ó, essa técnica, quando tem mais de dois, geralmente é mais legal. Quando tem só dois, costuma ser mais legal fazer regra do paralelogramo, fica mais fácil. Tá? Então, fazer regra do paralelogramo, o que, que é? Eu passo uma linha paralela ao menos QA aqui pela cabecinha, pela trombinha do QB. Passo uma linha paralela ao QB pela trombinha do QA. Aí o que aconteceu? Meu desenho não está perfeito porque se esses dois vetores são iguais, quando eu pegar a resultante deles aqui, ó, e o ângulo entre. Se os dois vetores têm o mesmo tamanho, eu sei que QA é igual a QB, ó, eles têm que ter o mesmo tamanho. Então, se eu pegar direitinho aqui, paralelos, vai dar. Tem que dar bem no meio, porque assim, a abertura deles diz quanto que vai puxar para um lado ou para o outro. O tamanho, né, eles estão com uma certa abertura. O maior sempre puxa o vetor resultante mais para o lado dele. Mas aqui os dois são iguais, então o resultante não vai nem mais para o QB, nem mais para o QA, ele vai ficar bem no meio. Aí meu desenho ainda não tá bom. Mas mesmo, aí se eu não consigo fazer o desenho bom no dia da prova, você tem que saber que como eles são iguais, na hora de somar, vai dar bem no meio. Beleza? Então esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor ΔQ que eu estou procurando. Por que, que ele é o vetor ΔQ? Porque ele é a soma do QB com menos QA. Ele é o QB mais menos QA. Ele é o QB menos QA. Tá certo? Então agora meu problema virou geometria plana. Eu sei que esse ângulo aqui ele deu, ó, 120. Porém, eu sei que isso aqui tem que estar bem no meio, porque esse aqui é igual a esse, QB, QA. Os dois valem 20 mil. Então esse aqui vale 20 mil. Vou ficar em azul. Esse aqui vale 20 mil em módulo. Né? Então eu vou trocar pelo módulo aqui. Esse aqui vale 20 mil. E esse aqui também vale 20 mil. Tá? Então, como aqui está bem no meio, eu sei que se é 120, vai ser 60 para cá e 60 para cá. Tá certo? Mas esse lado, que é uma linha suporte, é uma projeção desse aqui, é paralelo. Um paralelogramo tem lados opostos de mesmo tamanho. Então, eu posso falar que esse lado é igual a esse. Vou fazer aqui dois tracinhos, dois tracinhos. E posso falar que esse lado é igual a esse. Mas espera aí, esses dois são iguais. Vou colocar dois tracinhos, porque esse é igual a esse. Tá vendo que eu estou usando geometria plana? Dois tracinhos para dizer que são lados de mesmo comprimento. E o que eu quero agora é o comprimento desse vetor aqui, ó, do ΔQ. Eu sei que esse tem o mesmo comprimento desse, então vou dar dois tracinhos, dois tracinhos. Esse aqui tem o mesmo comprimento desse, que é um paralelogramo. Então, dois tracinhos também, porque aqui é dois tracinhos. E esse tem que ser igual ao de cá, dois tracinhos também. O que você percebe aqui? Que aqui é 60 graus. Agora olha para mim, olha qualquer um desses dois triângulos. Vou olhar para esse aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui. Ah, ficou péssimo. Olha só para esse triângulo aqui, de um dos lados. Podia olhar para o do outro lado também. 60 graus. Esse lado é igual a esse, não é? Então, quanto vale esse ângulo aqui? Também 60. Mas a soma tem que dar 180? Então, esse aqui também é 60. Opa, esse triângulo laranja, ele é equilátero. Ele é equilátero, então ΔQ, que é um dos lados, o módulo dele, né? Tô sem flechinha, sem barrinha. O comprimento desse lado aqui é o mesmo desse, o mesmo desse. E o comprimento desse lado aqui eu sei que representa 20 mil. Conclusão, o ΔQ era 20 mil. O quê? Quilogramas vezes metro
por segundo. É o mesmo que quilograma vezes método por segundo, dá na mesma. Tá? Então, em módulo, que é o que ele pede, deu 20 mil. Aí eu sei que vai ter um monte de gente fazendo assim, ah, professor, mas eu fiz M vezes V nos dois, os dois deu 20 mil, então a diferença era 20 mil. Esse é o pensamento de quem não sabe o que está fazendo, viu o gabarito, viu que bateu e está tentando se convencer de que acertou. Não, você não acertou. Se você só chutou certo. É diferente. No dia da prova, se não vier uma questão com essa facilidade, você erra. Então entenda. Não, se alguém for pensar assim, ah, mas será que não daria certo só fazer o QA ou só o QB, porque já dava o gabarito? Não, estaria errado. Foi pura coincidência que o delta Q deu igual o QA e QB nessa questão. Até uma ideia de que a FUVEST tenta facilitar as coisas. Então, quem só achou o QA e QB e marcou 20 mil e acertou, foi pura sorte, porque não chegou nem na metade da questão, nem na parte mais difícil. Só fez o M vezes V. Então, não, podia só fazer M vezes V? Não. Para essa questão, você ia, por sorte, encontrar o gabarito correto. Pura sorte. Pura sorte. Você vai depender de sorte para conseguir sua vaga? Espero que não. Né? Então, entenda. Você pega os vetores, analisa se precisa somá-los ou subtraí-los. Se for subtração, você soma com o oposto. E aí, quando você desenha essa soma com o oposto, que é pegar, você faz a soma normal e inverte aquele que você tem que fazer o oposto, você aplica a regra do paralelogramo ou regra da fila de elefantinho. E aí agora você foi para o mundo da geometria plana. O que você precisa achar é o comprimento daquele lado de um triângulo ou de um polígono qualquer. Quando você achar o comprimento daquele lado, você acha a sua resposta. Por acaso, aqui o comprimento desse lado, que era o ΔQ, coincidiu com o comprimento de cada um dos vetores originais, porque o ângulo era 120, só porque o ângulo entre eles é 120. Se não fosse, você teria que recorrer a alguma lei dos senos, lei dos cossenos, porque a sua questão inteira vai para o mundo da geometria plana quando você entra nessas regras do paralelogramo ou da fila de elefantinho. Combinado? Então não podia. Ah, tá certo fazer só o que é QB? Não, não está certo, tá errado. E se você fizer isso e se convencer de que, ah, mas eu acertei, você está dizendo assim, ah, vou depender da sorte para conseguir minha vaga no dia do vestibular para valer. Tá bom? Gabarito é de elefante.